A gente já começa o Fica Alerta de hoje falando das aglomerações nos ônibus e nos pontos de ônibus aqui em Maceió. Uma série de denúncias foram feitas pelos nossos telespectadores hoje pela manhã. E quem tem essas informações é o repórter Alan Garcia. Nós vamos falar com ele. Alan, bom dia. Continua então, o que mais se pede é que não se façam as aglomerações. Porém, os trabalhadores continuam ainda tendo que se aglomerar para poder ir e vir para os seus trabalhos. É isso mesmo, bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia a todos que estão conosco nesta segunda-feira. Pois é, a aglomeração é tudo que o poder público fala, pede, né? Incluindo também a Organização Mundial de Saúde, diz que a aglomeração não pode acontecer. Por quê? Para evitar que o coronavírus se multiplique numa velocidade altíssima e alcançando aí tanta gente ao mesmo tempo. Mas foi o que a gente viu hoje no transporte público através de vídeos, fotos que os passageiros enviaram para a gente. Aglomeração dentro do transporte público, né? E é por isso que a gente traz essa reportagem, mostrando, fazendo essa denúncia através da população, que mostra esse problema. Vamos acompanhar na reportagem. O gesto dessa mulher denuncia o caos que os maceioenses enfrentam dentro dos ônibus. No mesmo vídeo, a voz de um homem revela o clima tenso vivido na manhã desta segunda-feira. Nas fotos, o semblante dos passageiros demonstram cansaço, preocupação, medo. Cada um busca como pode a coragem para enfrentar mais um dia de trabalho. Só que não é um dia de trabalho qualquer. Estamos em um dos momentos mais críticos da pandemia. Toque de recolher, bares e restaurantes sem poder receber clientes, acesso restrito ao comércio. Tudo isso para evitar a aglomeração, que no transporte público está cada vez mais incontrolável. Nesta outra foto, os passageiros estão esperando o ônibus na Bomba do Gonzaga, no tabuleiro do Martins. Muita gente debaixo do sol, aguardando o coletivo. Bom, hoje é segunda-feira. É um dia que o novo decreto determina que as lojas do centro, o comércio de Maceió e as lojas de rua não podem abrir. Uma forma para evitar essa aglomeração também no transporte coletivo. Mas o que foi que aconteceu hoje? A gente vai tentar entender tudo isso com o superintendente da SMTT, André Costa, que é o nosso convidado de hoje. Superintendente, bom dia para o senhor. O que é que explica tanta gente nos ônibus num dia em que o centro está fechado, as lojas de ruas também, e que a prefeitura determinou para as empresas aumentarem a quantidade de ônibus dentro da capital? A gente sempre tem falado que o transporte público é algo dinâmico, né? Nenhum dia é igual ao outro. E hoje, como você citou, uma segunda-feira, um dia em que o centro da cidade praticamente fechado, as lojas, o comércio em geral fechado e comércio de rua. E, na verdade, um dia atípico, um dia com algumas nuances diferentes do cotidiano. Vou dar exemplos aqui, em que nós temos o pico das linhas que vão para o centro entre 7 e 8 da manhã. E hoje, às 6 da manhã, havia uma grande demanda das linhas que vêm da parte alta em direção ao centro da cidade, 6 horas da manhã. E outra coisa também que foi observada pelos nossos fiscais em campo, e também a gente percebeu nas denúncias que a população encaminha com imagens, em que hoje a demanda dentro do terminal ela foi menor do que os dias úteis, vamos comparar com outras segundas-feiras, mas uma alta demanda de pessoas em algumas paradas de ônibus, né? Uma grande aglomeração realmente de pessoas em algumas paradas. Então, foi um dia realmente atípico. O decreto trouxe uma expectativa de que haveria uma redução de demanda de pessoas nas ruas e, consequentemente, demanda pelo transporte, mas é algo, então, que a gente precisa realmente reavaliar, é algo que precisa ser examinado, a efetividade disso, porque a gente percebe que num dia em que comércio de rua, centro, é para estar fechado, e a gente percebe uma grande demanda de pessoas, uma demanda além da expectativa de pessoas por transporte coletivo, é algo que precisa ser verificado também com outras áreas de atividades econômicas e o próprio Estado para saber o que está acontecendo. Superintendente,
A prefeitura determinou, como eu falei no início, né, que as empresas aumentassem a quantidade de ônibus, né, enfim, recentemente. Esse aumento, não seria possível diminuir essa aglomeração? Olha, com o aumento por si só, ele não é a única medida que tem que ser tomada. Porque você pode aumentar muito, mas aumentar em linhas que não há uma necessidade. A gente tem percebido nesses mesmos horários, alguns ônibus, eu vi algumas reportagens, você vê alguns ônibus cheios e outros ônibus já vazios ou com pessoas apenas sentadas ou poucas pessoas em pé. Então é o trabalho que é feito rotineiramente e aí envolve principalmente os nossos fiscais de transporte, já começam desde as primeiras horas da manhã a trabalhar em campo e nos terminais também. E o papel da própria população, a gente coloca uma linha à disposição, que é o 118, uma ligação gratuita, e que é muito importante que a população denuncie também, para que a gente possa cobrar cada vez mais das empresas de ônibus. Então a gente verifica, não é só aumentar a frota, mas você saber em que linhas e em que horários esse aumento tem que ser maior. Então é um trabalho diário, como eu falei, cotidiano, flexível, né? A gente não pode traçar um plano e não sair dele. A gente precisa a cada dia estar atualizando. E a gente até observou uma redução forte no fim de semana. Quando a gente compara esse último sábado com o anterior, mais de 30% de redução de passageiros. E esse domingo, em comparação ao domingo anterior, mais de 60% na redução de passageiros. No entanto, durante a semana, essa redução foi bem mais tímida. Mas mesmo assim a gente vem mantendo um nível mais alto, com aquele reforço mínimo de 20% em comparação à demanda, à oferta de ônibus normal. Superintendente, o senhor já colocou aqui que o senhor mesmo, né, vem analisando através de reportagens e de denúncias da população, pontos que já são críticos e que aí vale avaliar isso daí. A SMTT, diante dessas informações, já não consegue então fiscalizar esses pontos para que não haja essa aglomeração dentro dos ônibus, ou seja, impedir que eles saiam tanto dos terminais ou desses corredores lotados como a gente viu hoje? Repito, hoje foi um dia bastante atípico, né? Então hoje foi montada toda uma operação se pensando para um dia com comércio fechado, né? Com uma situação diferente do que a gente teve, por exemplo, na segunda-feira passada. E horário de pico diferente, né? A demanda alta às 6 da manhã e não no horário normal entre 7 e 8 para o centro. Enfim, foi um dia totalmente atípico e que, claro, vai demandar de nós toda uma análise, um estudo, para que na próxima segunda, né, que já está mantida essa regra do atual decreto, que na próxima segunda não se repita isso. E amanhã já é outra operação, né, é outro planejamento, então amanhã reforço ainda maior para que a gente não veja esse problema se repetindo. Repito, a demanda é elevada de passageiros, a gente não vai aqui mentir para a população e teremos sim problemas. Por isso que a gente precisa estar com os fiscais nas ruas e por isso que a gente sempre coloca a linha à disposição, 118, à disposição da população, para que a gente possa exatamente ver o que está acontecendo dia a dia. E nem sempre as reclamações são nas mesmas linhas ou nos mesmos pontos. Isso flutua, isso varia às vezes de dia a dia, né? Então a gente precisa estar atento a isso e naqueles pontos que a gente já sabe que há problemas é onde a gente tem mais reforçado. Agora não consegue equalizar por completo o problema, que na verdade é um problema estrutural, um problema que já vem, né, de longas datas, a questão do contrato, né? Nunca houve uma fiscalização eficiente do contrato de transporte. É um problema também que é enfrentado também não só em Maceió, mas em todas as grandes capitais. Agora, secretário, superintendente, o senhor está colocando aqui pontos que a gente já conhece, né, são problemas anteriores, mas que infelizmente não podem acontecer nesse momento. Para a população saber quem cobrar, os agentes têm o poder de impedir que aquele ônibus saia lotado com pessoas em pé, tem o poder de proibir isso ou não? A quem a gente busca na parada de ônibus ou no terminal e fala, olha, aquele ônibus está daquele jeito, vai sair assim ou não? Quem a gente cobra isso? Isso é lá pela SMTT, existe uma capacidade máxima declarada de cada tipo de ônibus, nós temos alguns maiores, outros menores, cada ônibus tem uma capacidade máxima de pessoas sentadas e em pé, e a gente vê realmente pelas imagens, né, que são feitas por usuários, que são postadas, que são encaminhadas também para a imprensa, todos eles têm um papel importante que é para a gente realmente ver essas imagens
e verificar aquelas linhas que estão com problemas. E a gente então, tendo a ação do fiscal que constate uma superlotação, ou seja, uma quantidade maior do que a permitida de passageiros, aí é cabível sim a autuação e a aplicação de multas às empresas. Ok, superintendente, muito obrigado pelas informações do senhor. Bom, Wilson, estão aí as explicações do superintendente nessa segunda-feira, a primeira segunda-feira, com o decreto valendo, onde o comércio hoje, as lojas do centro e as lojas de rua não podem funcionar, mas enfrentamos aí uma aglomeração grande, muita gente dentro dos ônibus. Vamos ver como é que será amanhã, terça-feira, quando essas lojas vão poder abrir as portas, Alan, deixa eu aproveitar exatamente, eu perguntar agora, aproveitar que você está aí junto com o superintendente da SMTT para fazer uma pergunta, uma coisa que não ficou clara, é isso que a gente quer saber. Por exemplo, o decreto para lojas de rua e também para o comércio fecha sábado, domingo e segunda. Os shoppings é que fecham nas terças. Eu queria saber do superintendente se nesses dias, por conta do fechamento das lojas, se há uma redução de ônibus, e pode ter sido isso que tem acontecido por conta da grande quantidade de pessoas. Porque, na verdade, o que a gente pede é que aumente essa frota, independente de ter fechado o comércio ou não, até para trazer um pouco mais de tranquilidade para os trabalhadores que estão em outras atividades funcionando. Eu queria saber se há uma diminuição desses ônibus nessas datas onde estão fechadas, como no caso hoje o comércio do central, daqui do centro da nossa capital, e amanhã os shoppings. Superintendente, o Wilson, apresentador da gente, está fazendo a seguinte pergunta: se sábado, domingo e hoje, segunda-feira, em que as lojas do centro e as lojas de ruas estão de portas fechadas por conta do decreto, houve uma redução na quantidade de ônibus aqui em Maceió? Não houve redução, houve para o sábado e domingo, como já era previsto, Há uma redução para o final de semana, como há em qualquer período, seja de pandemia ou não. Não tivemos reclamações, como eu citei, os números de passageiros foram bem inferiores ao sábado e domingo anterior, mas para hoje a gente manteve a operação, só que o que houve foi mudança exatamente da dinâmica das linhas mais usadas, Exatamente, a gente viu um problema maior nas chamadas linhas alimentadoras, ou seja, houve um problema maior de acúmulo de pessoas em algumas paradas de ônibus, alguns abrigos, em detrimento dos terminais, de onde sai Então houve essa dinâmica que foi diferente e é o que demanda de nós todo esse estudo, essa análise, trabalho com seriedade, o trabalho com os nossos fiscais, para a gente compreender essa nova dinâmica que surgiu especificamente nessa segunda, para que a gente melhore para eventuais outras datas semelhantes com a mesma distribuição, a mesma atividade econômica e a oferta de atividade em cumprimento a um decreto estadual. Ok, superintendente, mais uma vez obrigado. Wilson, eu volto com você.